gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, não, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim, Deus é grandão assim, Deus é grandão assim, ó. Ficou muito boa essa música. E paz, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma programação do nosso Ministério Infantil, feito com muito carinho para todos vocês, tá bom? E desde já eu quero convidar vocês para juntos comigo louvarmos e adorarmos ao Senhor. Vamos lá? Olá, meus amores! Vamos louvar? Vem! A brincadeira agora já vai começar. Vai ser rock sem parar. Quem pula sozinho não vai estourar. Mas se me der a mão, vamos juntos pipocar. Bora pra lá, bora pra cá.
Levando água, alimentar, como que eu fosse lutar. Levando passos pra frente, pra conquistar o lugar. Olha pro lado, olha pro outro, e vai girando, girando. Olha pro lado, olha pro outro, e vai girando, girando. Nessa corrida, para a direita pulando, pulando, pulando eu vou. Para a esquerda pulando, pulando, pulando eu vou. E para trás eu vou, e para frente eu vou. Eu vou pulando, pulando, pulando como um canguru. O meu amigo canguru. Pulando como um canguru. O meu amigo canguru. Para a direita pulando, pulando, pulando eu vou. Para a esquerda pulando, pulando, pulando eu vou. E para trás eu vou, e para frente eu vou. Eu vou pulando, pulando, pulando como um canguru. O meu amigo canguru. Pulando como um canguru. O meu amigo canguru. O meu amigo canguru. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje eu venho falar da nossa campanha de missões nacionais. O nosso tema é Jesus Cristo é a única esperança para as crianças. E nós precisamos fazer com que eles saibam que Jesus é essa única esperança. Apesar do cenário de tanto sofrimento, nós precisamos levar a palavra de Deus a cada um deles. E contamos com vocês para orar, mobilizar-se, levar a palavra de Deus através das suas ofertas e através das suas orações. Então nós estamos já com os nossos cofrinhos, né? Quem ainda não pegou pode nos procurar para pegar. E estamos também com a nossa campanha, onde você vai doar um valor referente à sua altura. Então pode pegar conosco esse envelope e contribuir e levar a palavra de Deus a todas as crianças e mostrar que Jesus é a única esperança. Amém? Atenção, crianças, essa é a nossa girafinha Eugênia. Ela está junto com a gente na nossa campanha de Missões Nacionais 2021. Você já conhece nossa campanha? É a campanha Girafa Métrica. Funciona da seguinte forma: você vai medir a sua altura, vai multiplicar por 10, tá? E esse será o valor da sua oferta missionária, crianças. Esperamos a sua ofertinha e contamos com vocês para mais uma vez alcançarmos o nosso alvo, tá bom? Com o valor arrecadado será de grande ajuda para os nossos missionários nos 4 cantos do Brasil. E lembre-se, Jesus Cristo é a única esperança. Uma novidade para anunciar, um presente toda a gente vai ganhar. Mas não é brinquedo nem dinheiro não, é esperança de salvação. Para todo tempo ele é o
Olá, crianças, tudo bem com vocês? Boa noite. Espero que todas vocês estejam aproveitando bastante este culto, porque é um culto feito com muito amor, muito carinho para vocês, e que vocês estejam aí, né, bem atentos a tudo que está acontecendo, né, que já aconteceu e que vai acontecer ainda neste culto, e que vocês aprendam bastante, porque os nossos cultos, a gente, além de adorar ao Senhor, louvar, né, engrandecer o nome dele, nós também estudamos, nós aprendemos mais sobre esse Deus maravilhoso que nos ama muito. Tá, crianças? Então, hoje o tio Dudu vai trazer mais uma história lá da Bíblia, que se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. Todo o capítulo 17, do 1 ao 58, essa história que eu vou contar está em todo esse capítulo 17 de Samuel, tá, crianças? Então lá está falando sobre uma pessoa chamada Davi, né? Ele era um jovem, né? Algumas pessoas até dizem que ele ainda era uma criança, né? O Davi. Mas a Bíblia ela fala que ele era uma pessoa bastante jovem, né? E ele tinha assim uma coragem, né, muito grande, que nem todos os homens daquela época ali tinham a mesma coragem que ele, né? Mesmo ele sendo tão pequeno na estatura, tendo pouca idade, né? Não sendo forte assim fisicamente, né, falando, ele não era uma pessoa assim forte, mas ele era muito corajoso, e isso fez com que ele pudesse então salvar, né, as ovelhas, que ele era pastor de ovelhas, as ovelhinhas lá do pai dele. Ele levava para o pasto para comer, para tomar água, e ficava tomando conta. E nós sabemos, crianças, que a ovelha é um bichinho, é um animal muito inofensivo. Ela não se defende, não sabe se defender de nenhum ataque de algum animal feroz. Ela não tem como se defender, ela não morde, ela não dá coice, ela só faz correr, né, para tentar escapar. Então, a forma que ela tem de se defender é correndo, tentando se afastar ao máximo do perigo. Mas nem sempre elas conseguem escapar, né, do animal feroz que está seguindo ela. E aí eles são atacados. E para isso precisa então de uma pessoa, de um pastor, para estar então cuidando, observando ali, para que nenhum animal feroz possa então se aproximar delas e as atacá-las. E então Davi ficava, né, tomando conta. E aí aconteceu que uma vez apareceu um urso e foi atacar então as ovelhas. E Davi, muito corajoso, ele foi lá, lutou com o urso e matou o urso, defendendo, né, livrando assim as ovelhinhas de serem atacadas por ele. Uma certa vez apareceu então um leão, e aí o Davi também, ele não ficou com medo, ele foi para defender as ovelhinhas, né, do pai dele, e ele lutou também contra aquele leão, e ele o matou, igual fez com o urso. Então o Davi teve que lutar com esses dois animais, que são animais selvagens, animais muito ferozes e que têm muita força. Mesmo assim, Davi não teve medo de enfrentá-lo, porque Davi poderia morrer, ele poderia ser atacado
pelo urso e morrer, poderia ser atacado pelo leão e morrer, mas ele não pensou nisso. Ele só pensou em defender as ovelhas, e com a força que ele tinha, ele então resolveu enfrentar esses dois animais e então conseguiu matá-lo e assim defender então as ovelhinhas de seu pai. Certo dia, crianças, havia então dois exércitos, né? Era os filisteus e os israelitas. Os israelitas eram então o exército de Deus, do povo de Deus. E os filisteus eram outros povos lá que não acreditavam em Deus, não serviam a Deus. E eles então queriam batalhar contra esse exército de Israel, né? Os israelitas. E eles, os filisteus, eles tinham seus soldados, mas ele tinha um soldado que era diferente de todos os outros. Ele era um homem muito grande, né? Ele media, era um guerreiro muito poderoso, com muita força, muito forte, muito alto. A Bíblia diz que ele media cerca de 3 metros de altura. Então vocês podem imaginar o quanto ele era grande, né? Ele era maior do que eu, crianças, quase 2 vezes, né? Então, ele era um homem muito alto. E aí, né, ele desafiava aquele povo de Deus. Ele vinha e dizia que se houvesse algum homem ali que viesse guerrear com ele, viesse, né, lutar com ele, e se vencesse, então aquele exército dos filisteus seriam então escravos dos israelitas. Mas se aquele israelita viesse lutar com ele e perdesse a guerra, né, que perdesse ali a batalha, então os israelitas que seriam então escravos dos filisteus. E ele dizia isso, crianças, porque ele se achava, né, por ele ser alto demais, por ele ser forte demais, por ele ter muita experiência, já tinha lutado com muitos homens e ele sempre vencia. Ele achava que qualquer homem ali que viesse lutar contra ele ia ser derrotado, né? Ele ia continuar sendo vencedor, continuar sendo aquele homem imbatível, que ninguém nunca consegue vencê-lo, né? Só que certo dia, né, quando ele veio, né, ao encontro do exército de Israel, e ele falou isso, Davi, né, a mandado do pai dele, como Davi tinha, né, alguns irmãos que faziam parte do exército de Israel e estavam lá, o pai de Davi, né, pediu para que ele fosse lá levar umas comidas para os irmãos. E na hora que Davi tinha ido levar essas comidas, foi na hora então que esse gigante, né, chamado Golias, ele veio e começou então a provocar os israelitas, né, o povo de Deus, dizendo que não tinha nenhum homem ali que poderia enfrentar ele, né? E aí quando Davi ouviu aquilo, né, Davi ficou muito zangado, porque ele ouviu aquele homem zombando, né, do povo de Deus. E ali o Davi ficou, né, muito zangado com ele, porque Davi queria mostrar que aquele povo era um povo diferente. Aquele povo tinha um Deus que cuidava, que amava,
que zelava deles e que lutava, né, e lutava por eles. Então, ele não ficou satisfeito com os soldados, né, de Israel ficarem com medo, porque eles ficavam com medo quando esse Davi vinha. E o exército de Israel ficava então com medo dele, né, não queria aceitar a lutar. E Davi então, né, quando ouviu aquilo, ele pensou diferente, né? Ele não aceitou aquela covardia em fugir. Ele pensou em ir lá aceitar aquele desafio e enfrentar então aquele gigante, né? Lutar contra ele. E foi assim então que Davi, né, fez. Então Davi aceitou. Só que aquele homem, né, o Golias, ele viu que Davi era um homem muito pequeno, fraquinho, né? Não tinha condições nenhuma de vencer, porque Davi, ele não tinha força nem de sustentar a armadura. Foram colocados capacetes, foram colocados, né, a armadura protegendo o corpo de Davi e a espada e tudo mais. E Davi, ele não conseguia andar com aquela armadura porque era pesada e ele não conseguia. E aí ele pediu para que tirasse tudo aquilo e ele foi então enfrentar o gigante sem aquela armadura. Porém, né, ele confiava em Deus. Então, né, o Davi, ele depositou a fé dele em Deus e ele sabia que Deus iria lutar com ele ali, né? Iria estar junto, ia dar força, ia dar estratégia para que ele pudesse então vencer aquele gigante, porque se ele fosse sem Deus, ele com certeza, ele ia ser morto por aquele gigante, né? Ia ser morto assim muito rápido, porque aquele gigante tinha muito mais força do que ele e ele não ia conseguir se defender. Então ele confiou em Deus e chamou para que Deus fosse junto com ele. E ali, né, ele levou com ele apenas 5 pedrinhas e uma funda, que é um objeto, não sei se vocês conhecem, ele é parecido com um badoque. Tem gente que conhece como badoque, tem gente que conhece como baleadeira, mas é um objeto que a gente coloca, tem um elástico na pontinha, né, e a gente coloca assim a pedrinha, puxa e solta então o elástico. E aquela pedrinha ali, ela vai com bastante força. Então geralmente a maioria das pessoas conhece esse objeto como badoque, né? Mas lá na Bíblia está escrito outro nome, né? Que é chamado então de funda. E ele pegou então esta funda, pegou então as pedrinhas, 5 pedrinhas. E aí quando o Golias vinha, né, de encontro a ele para atacar, então ele colocou uma pedrinha ali naquela funda, então rodou e arremessou aquela pedrinha. E a primeira pedrinha que ele arremessou foi diretamente na cabeça do Golias, acertando-lhe. E quando acertou essa pedra na cabeça do Golias, Golias caiu. Ele foi com tanta força que ele então não conseguiu, né, se equilibrar, ele não conseguiu ficar em pé. Então ele caiu. Quando ele caiu, então Davi se aproximou dele, pegou a espada que ele estava trazendo, né? E aí então Davi cortou-lhe a cabeça e o matou. Então, crianças, essa
lição, né? Essa história, né, de Davi venceu Golias. Então ela nos traz uma lição muito boa, né? Que nós precisamos confiar em Deus sempre. Foi o que Davi fez, né? Que eu já expliquei antes. Davi, ele não entrou na batalha imaginando que ele tinha força suficiente, ele ia conseguir vencer aquela batalha. Ele chamou Deus, ele pediu, né, para que Deus ali estivesse com ele. E ele foi para a guerra em nome de Jesus, né? Em nome do Deus que ele servia, em nome do Deus, em nome do Deus único e poderoso que existe, né? Então, que nós enfrentamos muitos problemas, né? E a gente não luta, né, contra um gigante, né? Não existe assim essa luta que aconteceu entre Davi e Golias. Não é essa luta que a gente enfrenta, mas a gente todos os dias estamos então em luta para vencer o inimigo, né? O diabo, ele todo dia está tentando fazer com que a gente deixe Jesus, que a gente abandone Jesus, deixe de servir, deixe de orar, deixe de cantar, deixe de ler a Bíblia, deixe de ir para a igreja, deixe de falar do amor de Deus para outras pessoas. E ele toda vez fica então atentando nossas vidas para que a gente então venha a ser derrotado, né? A gente pare de fazer as coisas para Deus e dessa forma a gente vai ser derrotado, né? Então esse gigante o inimigo é o nosso gigante, né? É o Golias que a gente tem que lutar todos os dias. E como é que a gente vai vencer, né, crianças? A gente não vai vencer jogando pedrinhas como o Davi fez. A gente não vai vencer pegando uma espada para cortar a cabeça do inimigo, porque a gente nem vê o inimigo, né? Ele é invisível, mas a gente sabe que ele existe. O inimigo de nossas almas, a gente sabe que ele existe e ele está sempre fazendo algo para tentar nos derrotar. Mas quando a gente entra na batalha, crianças, se a gente orar, se a gente se aproximar cada vez mais de Deus, né, fazer a vontade de Deus e pedir para que Deus esteja conosco o tempo todo, em tudo que a gente for fazer, Deus esteja ali nos orientando, nos ajudando. Então, crianças, nós vamos vencer essa batalha igual o Davi venceu, tá? Então, crianças, eu espero que vocês entendam essa mensagem que eu estou passando para vocês. Se cada um de vocês quiserem, né, entender melhor ainda, peça para o papai, para a mamãe ir lá na Bíblia, ler para você, para que você possa entender cada vez melhor. Vocês, crianças que já sabem ler, vocês mesmos vão lá, né, leia essa passagem bíblica, para que vocês então possam aprender mais e mais, né, do que foi explicado nessa reflexão que eu fiz, tá bom? Então, um beijo no coração de todas vocês, fiquem com Deus e confie no Senhor, como Davi confiou e assim venceu aquela batalha. E se a gente continuar confiando no nosso Deus, nós vamos vencer todas as batalhas de nossas vidas. Amém, crianças? Tchau, até mais.
gigante, ele está vindo para guerrear. E distante vou ouvindo gargalhadas, ele quer de Deus zombar. Ele vem chegando mais perto, ele tem quase 3 metros. Tem lança, capacete, tem couraça e escudeiro. Que o povo de Israel se treme todo de medo. Vocês não podem vencer. Vocês não podem vencer. Vocês não podem vencer. Vocês não podem vencer. Mas Golias nem consegue imaginar quem é que está vindo aí. Um pastor de ovelhas, tocador de harpa, o seu nome é Davi. Ele vem se aproximando, é pequeno, nem tem tamanho. Nas mãos tem um cajado e somente 5 pedras. Mas o coração bem forte bate a certeza. Com Deus eu posso vencer. Com Deus eu posso vencer. Com Deus eu posso vencer. Eu sou tão pequeno, mas meu Deus me faz gigante. Com Deus eu posso vencer. Com Deus eu posso vencer. Com Deus eu posso vencer. Eu sou tão pequeno, mas meu Deus me faz gigante. 1, 2, 3, 4, 5 pedras. Davi pegou lá no riachinho, orou e então a funda ele girou. Assim o rapazinho, o gigante derrubou. Com Deus eu posso vencer. Com Deus eu posso vencer. Com Deus eu posso vencer. Eu sou tão pequeno, mas meu Deus me faz gigante. Com Deus eu posso vencer. Com Deus eu posso vencer. Com Deus eu posso vencer. Eu sou tão pequeno, mas meu Deus me faz gigante. Bem, crianças, chegamos ao finalzinho de mais uma programação e, como eu sempre faço, gostaria de convidar vocês para orar junto comigo, para juntos agradecermos a Papai do Céu. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvo e te agradeço por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos diante de Ti para juntos louvar e exaltar o Teu santo nome, Senhor Jesus. Te peço que o Senhor abençoe a cada criança, Jesus, do nosso Ministério Infantil, que o Senhor abençoe, Jesus, a nossa igreja, os nossos pastores, Jesus. Te peço que o Senhor continue conosco, nos conceda uma noite de paz, uma noite abençoada na Tua presença, Jesus, e um final de semana também abençoado por Ti. Te agradeço em nome de Jesus, amém. Bem, meus amores, estamos ficando por aqui. Tinha que avisar para vocês domingo, né, das nossas aulas presenciais, né, na nossa igreja, tá bom? E estamos esperando vocês, tá? Então, até domingo, na nossa igreja, e fiquem todos com Deus. Ergue-se um clamor na nação, em busca de solução, da resposta certa que traga a todos esperança e paz. Que só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele crer, e tudo pode em nossa